Vamos começar isso falando novamente sobre o fato de não termos introdução, porque é Não, isso. não, 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 não. Hoje eu vim preparado. Eu trouxe um poema para ler aqui na introdução, calma aí. Diário de Rorschach, 16 de outubro de 1985. Rua 42. Seios nus se esparramam de todos os outdoors, de todas as cartazes, esporcalhando a calçada. Me ofereceram amor sueco e francês, mas não americano. Amor americano, como coca em garrafas de vidro verde, não se faz mais. A caminho do cemitério, pense na história de Moloch. Mas se for verdade, o que significa? A referência intrigante a uma ilha. Também ao Dr. Manhattan. Será que ele corre perigo? Tantas perguntas. Tudo bem. Respostas em breve. Nada é insolúvel enquanto houver vida. Isso tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar. Não tem nada a ver com o fato de eu estar com hiperfoco em Watchmen pelos últimos 2 meses. O que eu tenho a dizer sobre isso é que isso parece muito como se o juiz Dredd tivesse indo atacar uma favela, encontrasse uma puta que ele achasse muito gostosa, e aí ela disse: Oi gatão, quer fazer de graça? Ela: Não, prostituição é proibido na lei. E eu sou um agente da lei! Tipo isso, sabe? Isso parece aquele meme. Isso parece aquele meme do casal transando. Aí ela fala: Como é que você não tá sentindo prazer? Eu tô dando o maior esforço aqui. Ele: Ah, prazer na sociedade homofóbica e capitalista. Isso aí é literalmente eu, viu? Ele mandou uma indireta para mim. Eu sou desse jeito, Não tá pensando em tu, não. muito preocupado com a vida selvagem, com as plantas, com os gays e essas porra aí. Plantas gays, o quem ganharia na porra? Pronto, Ai, qual é o ai. nosso assunto de hoje, Isaac? Batman absoluto. Vou usar esse spray pra tirar seu pinto fora, Batman, seu corno. Não adianta, Coringa. Antes de sair do Batcaverna, eu tirei meu pinto fora. Vamos lá. Batman absoluto. Vamos. Primeiramente, eu tenho que dizer que Batman não é exatamente meu herói favorito, mas ele é com certeza o cara que mais marcou a minha vida em questão de entretenimento. Tudo que eu gosto tem em Batman. Batman é um personagem muito diverso que você pode ver ele fazendo qualquer merda. E, tipo, os elementos de terror, de noir, de investigação, de ação e de históricos de manicômio e tudo. Tudo isso são coisas que estão em Batman e que eu gosto pra caralho até hoje, tipo, individualmente. Eu percebo que, tipo, tudo que eu gosto dá pra eu pensar, cara, isso aqui tem um pouco em Batman. Então, tipo assim, Batman É, é tipo o novo Superman, tá ligado? sim. O que é engraçado é que, tipo assim, o Batman, eu acho que ele tem um negócio que eu acho que nenhum outro herói tem, que é tipo, existem 400 milhões de Batman, todas elas são muito diferentes, mas todas elas ainda são Batman. E acho que isso é da hora de notar que tipo, acho que praticamente todo mundo tem uma versão do Batman que é preferida e tipo, nenhuma delas é muito distante do que o outro entende como Batman. Algumas sim, mas a maioria não, tá ligado? Sim, é tipo, independente do que você bote no Batman, se você colocar ele na Idade Média, se você colocar ele como um guerreiro asteca, você sempre para, tá bom, isso é o Batman. Porque, tipo, tem vários elementos ali que é muito difícil você, tipo, fugir do Batman. Porque, por exemplo, se você fizer uma história do Batman em que ele não se veste de Batman, mas ele é um detetive ainda, tipo, se for só o Bruce Wayne investigando a alta sociedade como o Bruce Wayne, você pensa, tá bom, isso ainda é Batman. Entendeu? Sim, É um sim. negócio com tantos. É um negócio tão abrangente que acaba que você consegue, tipo, identificar perfeitamente ele. Mas aí, o que que É. acontece? Para dar um contexto sobre o Batman Absoluto, a linha Absoluto ela é uma espécie de versão Ultimate do que a Marvel fez nos anos 2000, só que na DC.
E se o foco do universo Ultimate era ser mais realista, ser mais palpável e tudo, o universo absoluto da DC, ele tem como premissa ser mais violento, mais brutal e tudo, até porque é um mundo feito à imagem de Darkseid. Sim, existe uma explicação e a explicação é essa. Darkseid é o deus desse mundo. É. E a Liga da Justiça é comandada pelo Lex Luthor. Não, pelo Lex Luthor não, pelo Ra's al Ghul. Melhorou muito. E caso vocês não saibam, o Lex Luthor... Assim, eu não li Superman Absoluto ainda, mas pelo que me falaram, ele não só é do bem, como ele é o pai do Clark. Pai adotivo, no caso. Brabo. E ele tem cabelo. Um momento... Não gostei. E o vilão do Superman é o Ra's al Ghul. Aliás, uma coisa que eu não tinha pensado na primeira edição que eu li foi o seguinte... Que a corporação que tá fazendo essas merdas todas é uma tal de Corporação Lázaro. Se eu chegar e ler e não descobrir que e saber que, na verdade, essa Corporação Lázaro não é do Ra's al Ghul por causa do Poço de Lázaro, eu vou ficar muito triste. Eu espero que tenha isso, pelo menos. Tá, vamos lá. Batman Absoluto. Você deve ter ficado... lá em 2024, quando essa porra tava perto de sair... Eu lembro exatamente do dia que eu vi essa porra saindo. Tipo, um teaser, digamos assim, umas imagens. Que era o Batman gigantesco, blindão. E, tipo, uma coisa que eles chamavam muita atenção é que a capa dele ia servir como se fossem garras para pegar e lançar as pessoas. E tinha a informação de que ele seria um engenheiro, seria da classe trabalhadora e tudo. E é basicamente isso mesmo. O Batman desse universo, ele é pobre... mais ou menos. Não, ele é pobre mesmo, ele é da classe trabalhadora, ele vive no beco do crime. Mas mesmo assim, ele continua mantendo tudo aquilo que você pensa. Tá, é o Batman. Por quê? Porque geralmente a riqueza do Bruce Wayne é uma grande conveniência. Você usa isso pra ele, tipo, poder comprar qualquer coisa, pra ele ter qualquer gadget, porque ele depende de ferramentas. Só que esse Batman, apesar dele não ter dinheiro, ele tem conhecimento para construção, então acaba que ele próprio projeta as coisas com materiais bem baratos. Aí, sei lá, ele constrói a porra de um negócio que faz aquele caminhão lá capotar com um carrinho de controle remoto e um macaco. E ele pinta de preto. Pois é, eu acho que ele roubou naquela edição anual lá daquele lugar e pintou e modificou. Sim, sim. Enfim, basicamente, você não perde tanto assim do Batman ali. A única coisa que você perde, você não perde a capacidade dele de ter vários equipamentos, dele ter uma certa infraestrutura para combater o crime. Você nem perde o fato dele ser um ótimo lutador ou então dele ser super inteligente. Porque o Bruce Wayne desse universo, ele já nasceu super dotado. E ele é gigantesco, tem 2,10 metros, se eu não me engano. E ele treinou de algum jeito. 190 quilos. E 190 quilos de puro músculo. Enfim, aí você tem várias pequenas mudanças no cânone do Batman, pelo menos do que a gente pensa como cânone do Batman, porque, vamos ser sinceros, boa parte do que as pessoas pensam não faz parte exatamente do cânone, né? Até porque falar de cânone em quadrinhos e um personagem que tem, 80 anos, quase 90, é meio forçado, né? Aliás, eu queria comentar um negócio que eu percebi enquanto tava lendo, que é o seguinte. E isso vai complementar com o que eu li sobre as versões do Batman. Esse Batman absoluto específico, ele parece pra mim como, tipo, não apenas o lance da versão absoluta, mas, tipo, ele parece uma versão absoluta do que um fã do Batman queria. Tipo, ele pega vários elementos que são facilmente reconhecíveis pela maior parte da fanbase do Batman, extrapola eles e, tipo, aquelas coisas que não é nem controvérsia, aquelas coisas que só são mais questionadas, eles limpam, tipo o fato do Bruce ser um ricaço e tudo mais, eles, tipo, dão uma... na limpada, eles dão uma ajustada pra ficar mais identificável e, tipo, o que todo fã do Batman, a maioria quer, porrada, Batman sangue e frases trevoso. fodas.
Exatamente. E, tipo, a cada 2 páginas disso aí, o Batman manda uma frase foda. Tipo assim, ele parece o sonho molhado de quem leu Cavaleiro das Trevas com 10, 12 anos. Sim, era isso que eu ia falar, porque, tipo assim, o Batman Absoluto, ele é muito parecido com o Batman do Cavaleiro das Trevas, exatamente por ele ser parrudo, ele é praticamente um troglodita gigante, tá ligado? Uhum. Aliás, eu não sei se tu notou, mas, tipo, a quadrinização, eu acho ela bem parecida com a do Frank Miller nos anos 80, por aí. Cara, eu acho que eu não capturei, mas eu acho que eu entendo o que tu quer dizer com ele ser mais cinematográfico, né? Tipo, É, tem vadeiras com os quadrados complementando a imagem. Tipo, parece muito uma coisa que eu leria ou nas edições do Demolidor e algumas coisas do Cavaleiro das Trevas. É muito Frank Miller. sim, eu acho que eu não identifiquei isso de primeira, porque, tipo assim, o estilo do Frank Miller pro Demolidor e pro Batman é tão famoso que acaba que tipo, muita gente estabeleceu isso pra si e acaba que talvez nem se fosse tão direto você teria essa quadrinização. Eu acho que ela é muito perfeita pro Batman. É. Aí, basicamente, Sim, sim, sim. a gente entra no primeiro arco, que é o arco zoológico, onde o vilão é o Máscara Negra. Isaac, eu te pergunto, se você fosse escrever uma nova versão do Hum. Batman, do primeiro arco, qual seria o primeiro vilão que você usaria? Me dê 4 que você escolheria. Primeiro, talvez. 4? É, 4, vai. Tá. Tá. Talvez ou Pinguim, ou Espantalho, Uhum. ou talvez o. Cara, qual é o nome do. O Scarface, o bonequinho lá. Ou o mestre. O Toy Boy, o garoto brincando lá do Superman, né? É. Enfim, o que eu. Ou Máscara Negra. Vai te fuder, Isaac. Era pra tu falar uns nomes mais óbvios eu falar. Pois é, ninguém esperava que fosse o Máscara Negro primeiro, né? Vai tomar É nesse porque teu. de base Vai eu te acho que. fuder, meu Eu acho que de irmão. base serve. É, pior, né? O Fábio muito puto. Porque foi um dos caras que eu mais gostei do quadrinho foi o Máscara Negra. Cara, mas eu entendo a escolha dele porque é o seguinte, as primeiras aventuras do Batman, se você for ver, ele tá sempre lutando primeiro contra os mafiosos e só depois os vilões fantasiados aparecem. Isso é até uma coisa que tem no Longo Dia das Bruxas, que é quando o Batman aparece, ele rapidinho, em um ano, ele consegue limpar as ruas do crime organizado. Aí a partir do crime organizado surge esse crime mais caótico, surge o Coringa, surge o Duas Caras, surge o Espantalho, ou seja, é um pessoal que tipo não tem exatamente as mesmas motivações que o Falcone ou o Maroni, que querem só dinheiro e poder. Esses caras tipo querem caos, querem justiça de um jeito distorcido e todo tipo de coisa, né? Aí, o Mas Máscara Negra, uma das coisas que. Deixa eu só falar aqui. Uma das coisas que eu pontuo que eu acho interessante ser o Máscara Negra primeiro, porque eu acho que, tipo assim, o arco dele não é o melhor, mas eu acho que ele pega a exata essência do que esse Batman vai ser. Tipo, o lance da causa social, dele não tá ligado tanto ao dinheiro. Eu acho que pega bem o que ele vai tratar. entendi. O que eu acho é que o Máscara Negra ele é tipo um jeito de trazer esses mafiosos do tipo Thorne, Falcone, Maroni, que são os mais famosos, e transformar ele num vilão fantasiado. Porque o lance do Máscara Negra normal é que ele é um mafioso, ele é herdeiro de uma indústria, se eu não me engano, é uma indústria de cosméticos. E ele usava muito uma É. máscara preta e então ele se queimou num acidente e acabou que a cara dele ficou que nem a máscara. Por isso que, tipo, é máscara mesmo que ele não esteja usando uma máscara. Aí, só que É, nesse arco eles dão uma diferenciada. O que eles fazem é que existe uma organização de pessoas que elas usam uns capacetes que eles dão pra você o valor daquela vida. Então, se você mata aquela pessoa, você ganha uma determinada quantia de dinheiro. uhum. E aí o Batman aparece, ele já atua há algum tempo,
e ele aparece para acabar com a festa desses caras. E aí no meio disso você descobre que algumas mudanças foram feitas. Por exemplo, alguns dos vilões mais clássicos do Batman agora são amigos de infância dele. Duas Caras, Pinguim, Charada, Mulher Gato e o Crocodilo. Todos eles são amigos de infância do Bruce. E aqui começa uma coisa que eu tenho um pouco de pé atrás com essa história, que é o seguinte. Eu acho essa história de origem do Batman, dele ter tido um tiroteio no zoológico e aí o pai dele ter morrido e ele ter visto um morcego e ter sido atacado pelo morcego, aí ele associou as duas coisas como toda criança. Quando eu li isso pela primeira vez, eu achei meio... Como é que eu explico? Forçado? É forçado, pareceu meio preguiçoso. Parece que foi a primeira coisa que veio na sua cabeça. Sabe quando você tá criando uma história? Você cria um conceito inicial e aí, tipo, você desenvolve ele melhor. E quando você olha pra trás, você fica meio tipo... Caralho, que ideia merda. Então, eu É, sinto que eles pararam bem no começo, sabe? Porque eu acho isso sim. um pouco estranho. Mas eu entendo que, tipo assim, esse arco ele se chama zoológico porque ele tem uma temática de selvageria e ele atribui essa selvageria ao crime. Então, por exemplo, o Batman se veste como um animal e todos os outros vilões lá também se vestem como animais. Inclusive o Máscara Negra, porque na verdade ele não é tipo um ser humano. Ele não tá usando uma máscara de caveira de homem. Acho que é uma caveira de macaco, se eu não me engano. E aí É, ele, tipo, parece, bota que. parece que parece até um zoião de mosca também. É, parece sim. Então, basicamente fica parecendo que o Batman ele é essa entidade selvagem, mas que ele usa essa selvageria de uma forma direcionada para que ele possa combater outros selvagens que são mais caóticos, mais violentos, que é o caso dessa gangue animal. Sim, sim. E o Batman também aqui ele é muito mais brutal, porque geralmente quando a gente fala do Batman e a gente fala que ele não mata, tem aquela velha piadinha do não pode matar, mas pode dar traumatismo craniano. Nem sempre acontece porque é a porra de um quadrinho. Então, quando o Batman bate em você, você fica só com um olho roxo, tá ligado? É, mas, Aí. tipo, cara, nessa versão, eu não sei. Não, eu não acredito que ninguém que o Batman bateu ali não morreu. Não é possível. Eu também não consigo acreditar. Porque uma das primeiras coisas que ele faz é pegar o símbolo do peito dele, transformar num machado e decepar o braço de um cara. É, tipo, as explicações, tipo, ele tem uma precisão cirúrgica, então ele não cata num negócio vital, tudo mais, já, tipo, pelo amor de Deus, o cara vai sangrar até a morte. Ele falou, não, mas tem um hospital perto ali. Então você vai, se você não conseguir, a culpa é sua, tá ligado? Na minha É, cabeça é mais ou menos isso que ele diz, entendeu? E aí, ele tipo, parece muito o mercenário que, tipo, impedindo ele de matar, então, tipo, ele dá 5 tiros no peito do maluco, mas não dá o sexto. sim, sim. O Batman nessa versão ele é muito mais violento, porque, tipo, eu vi um cara falando que da Trindade eles meio que mudaram o jeito moral de cada um. Então, tipo assim, o Superman age que nem o Batman, a Mulher Maravilha age que nem o Superman e o Batman absoluto age que nem a Mulher Maravilha, que é uma pessoa que não mata e tudo, mas é uma pessoa bem brutal, afinal é uma guerreira. A Diana, por mais que ela Assim. seja uma pessoa boa, ela também consegue ser bem brutal quando ela quer. Uhum. Na verdade, acho que dos três, a Diana talvez o Superman também se encaixe, mas tipo, a Diana, ela tem muito esse negócio de. Ela sempre tá. A que tá mais controlada porque ela sabe o quanto de merda ela pode fazer se descontrolar. É, eu acho que sim. O Batman não precisa se controlar tanto porque ele é a porra de um humano normal. Enfim, esse arco, É, tipo assim, quando eu li ele a primeira vez eu pensei, pô, que bosta, viu? E ele ainda é longo, ele tem 6 edições. Não curti tanto não, mas na segunda lida que eu dei, eu falei, pô, até que esse negócio é interessante, tem uma temática legal aqui, tem boas cenas. Essa primeira parte tem cenas fodásticas. Vamos ser sinceros, puta que pois pariu. é, tipo, esse arco lendo, quando tu pega uma vez pra ler, ele é meio chatinho, mas ele tem momentos incríveis, tipo, muito fodas mesmo. O lance do aquele bate-sinal feito de dinheiro. Puta que pariu, essa edição é foda. Nossa, essa parte é muito foda, porque inclusive isso entra na parte do Batman, que vai ser uma coisa aprofundada no arco do Bane,
que é sobre ele ser uma pessoa incorruptível. E aí, basicamente, ele pega esse dinheiro e queima todo porque pra ele não significa nada, né? Antes, quando o Batman fazia Era isso... tipo... Quando o Batman fazia Eu ia isso falar que era tipo no universo bilhões, normal, a gente fica... Claro que tu não acha dinheiro importante, tu é bilionário, filho da puta. Mas aqui ele é pobre, então tá perdoado. Pois é. Vou passar pano. Vamos passar pano. E aí então, Eu ia Isaac, falar alguma coisa. vamos falar do deuteragonista dessa história. Alfred Pennyworth. Ele é quase o nosso protagonista, porque a gente começa a história com ele. Que é tipo, o Alfred, ele tá... primeiro, ele não é associado com o Bruce. Ele é tipo um espião de uma agência que cuida da segurança nacional. Ele tava numa investigação do cara que a gente vai ter, que é o Coringa, mais tarde. E ele foi enviado para Gotham em específico por causa do caso do Máscara Negra. E ele acaba se envolvendo com o Batman por causa disso. E, basicamente, o Alfred ele aparece sendo o narrador da história. Você encontra ele tendo problemas com a filha e tudo. E aí ele encontra o Batman e ele fala: caralho, esse cara é foda. Tem literalmente uma piada em que ele tipo junta dois conceitos de recuar e avançar. E ele faz uma piadinha que em inglês fica tipo, Batman é foda, se você lê em voz alta. Eu achei isso tão cringe. Sério, essa primeira parte é a parte mais cringe. Mano, é bizarro. É muito... Sabe? É muito idiota. Eu acho que se eu pegar todas as falas do Alfred, né, nessa porra, eu consigo, tipo, arrancar qual é a mais brega clichê, tipo, sei lá, esse cara nunca recua, ele só avança, e quando ele avança, ele estoura a pica na cara dos outros. É uma porra desse nível. Mano, pronto, parece aquelas introduções de protagonista de anime que o protagonista é um cara fodão que ninguém dá nada, tá ligado? Aí tem um filho da puta descrevendo tudo. Eu sei, eu tô vendo, filho da puta. E aí E aí, nesse momento tem uma referência ao Brasil, porque o Batman luta jiu-jitsu brasileiro, né? Ele é um dos estilos marciais que ele domina. Aqui eu quero dar um adendo. Geralmente se fala que o Batman ele começa a aventura dele dos 25 para os 30 anos, como Batman, né? Depois de treinar e tudo. Só que aqui, o Batman, ele tem 20 anos. Ele nasceu em 2004. Ou seja, ele é mais novo que eu e o Isaac. Não, e sabe uma coisa que eu acho engraçado? Esses personagens que, tipo, eles mantêm a mesma idade no tempo, eles me intrigam porque toda vez eu fico pensando que a todo momento ele fica mudando a geração a qual ele pertence. Por exemplo, o Homem-Aranha, ele hoje em dia ele é meio millennial, assim. Só que quando quando ele surgiu, ele era um boomer, um baby boomer, sei lá, aquele pessoal que nasce depois da Segunda Guerra Mundial, sabe? Sim. Aí, por exemplo, o Batman, ele surge em 39, então ele devia ter uns 30 anos. Hoje em dia, o Batman teria 100 e poucos anos, tá ligado? Eu acho curioso ficar pensando nisso de um universo em que, tipo, os heróis... Meu Deus! Batman é geração Z, agora que eu percebi. Sim, o Batman absoluto é um zoomer. Aliás, eu acho muito engraçado o design dele, porque, tipo assim, ele é um bicho gigantesco, mas ele tem uma cara bastante jovem. Então acaba que ele parece mais gordo do que maromba, tá ligado? Tem uma coisa que é tipo assim... Quando você lê quadrinho, mangá, esses caras, você aceita umas certas coisas, tipo assim... Eu aceito que o Jotaro é um maluco bombado daquele tamanho e tem 17 anos, porque foda-se, é Jojo, eu vou aceitar algumas coisas. Mas assim, porque eu ainda tô tentando processar que o Batman é pobre
é daquele tamanho, tem aquele tanto de massa muscular, Em sendo pouco tempo, pobre. porque a gente tem um flashback dele magro ainda, vestido de Drácula, e ele tá magro, aí só depois que ele começa a malhar, tá ligado? E tipo assim, ele sofre uns golpes, uns negócios que eu não sei como esse filho da puta tá vivo. Mano, isso é coisa de psicopata, tá ligado? Porque, tipo assim, o Batman, ele. Tipo assim, ele sempre foi um cara meio super-humano, assim, que aguenta um monte de coisa. Só que, meu amigo, tudo tem limite, né? Tem coisa ali que eu fico pensando, porra, nem, sei lá, se eu visse o Superman tancando isso, eu não acreditava. Mano, sei lá, o Saitama ficando daquele poder em músculo tempo, eu entendo porque é uma brincadeira, uma piada. O Batman eu tô tentando processar até agora como ele levou um murro do Bane, que tem o tamanho de um prédio, e ficou de boa. Sim! Vamos falar sobre o Bane depois, mas agora, o Máscara Só Negra, um você. comentário. Só um comentário sobre o Alfred, é que tipo assim. É. O, é- tirando o lance lá dele ser o cara que mais solta frase fora de contexto dessa porra, ele tem uma motivação pra ficar do lado do Batman. Só que até agora eu não descobri qual é essa motivação. Exatamente! Eu achei que quando o Isaac lesse, achei que quando tu lesse, tu ia, tipo, poder me falar porque eu devo ter perdido alguma coisa. Só que eu também não entendi, tá ligado? E uma coisa que É eu acho porque, muito. assim, ele é um cara que, em teoria, ele já participou, acho que, de alguma guerra ou fez muita merda, sei lá, no Iraque, alguma porra assim. Aí ele foi lá pra Gotham, que é tipo. É tipo Fortaleza dos Estados Unidos. Ele viu umas merda lá. Ele viu um maluco cometendo atrocidades com os criminosos e falou: Ei, mano, esse cara aí eu dei valor, ó. Esse cara é foda. Vou me juntar a ele. É. Não, e sabe o que é pior? É que, tipo assim, o Batman, o Alfred descobre que ele é o Bruce Wayne. Assim, sabe? Tipo, rápido, bem rápido. E É. não só isso, o Batman, Bruce, ele é tipo o Homem-Aranha Ultimate. Todo mundo sabe a porra da identidade secreta dele. Todo mundo. É. E aí, tipo, Eu acho que enfim. o único. Eu acho que, tipo, a mãe dele só não foi morta porque ela sabe se virar. Isso, e ela é amiga do comissário Gordon. Que não é. Que é Ele é prefeito Gordon. comissário agora porque eu lembro que ele era prefeito, né? Ou ele, tipo. Ou, tipo. Ele é prefeito, ele é prefeito. O comissário é o Harvey, aquele antigo parceiro dele. Ah, sim. Enfim, o que temos aqui é basicamente um arco de Bruce lutando contra a selvageria que está emergindo em Gotham. E tem uma cena muito legal em que o próprio Máscara Negra joga esses capacetes para pessoas e as pessoas começam, tipo, elas aceitam matar por dinheiro, sabe? E ele acaba provando pro Batman que ele tá errado. Esse que é o foda. Ele meio que prova pro Batman que, olha, sua teoria é uma merda. Tipo, essas Sim, pessoas aí, sim, elas sim. não valem nada. Por que você quer proteger elas? Isso não faz sentido. E mesmo assim, o Batman ele não se corrompe e continua na jornada dele, porque ele sabe que ele pode, né? Ele ainda tem esperança nas pessoas. E é O Senhor Máscara Frio Negra ele agora? tem algum background, porque eu honestamente não me lembro dele ter um background. Eu lembro só de falarem o nome dele e é isso. O nome verdadeiro Eu dele. acho que ele tem só uma. Não, acho que ele tem só umas pistas sobre o passado dele, mas não algo que dê pra tirar muita conclusão. É, Não mostra, tipo, uma lore dele ou coisa assim. é. Em verdade, ele é mais um cara sádico junto com outras pessoas querendo E se é isso. divertir. É. E eles têm relação com Coringa, né? Eu acho. Acho que ele é tipo o Coringa Soft. É, deve ser. É, basicamente, ele é tipo Coringa, só que com uma temática meio diferente, né? É, porque a ideia do Coringa desse universo é diferente. Enfim. Pronto, ele é o. Desses vilão aí, o Máscara Negra é o que é o mais honesto. Tipo,
eu sou um filho da puta e é isso, chapa. É isso aí. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar é que, tipo, Alfred Agente Secreto não é uma ideia nova. Você tem vários quadrinhos em várias animações e em filmes em que o Alfred fala sobre que ele trabalhou no MI6, que é o Serviço de Inteligência Britânico. Ou seja, o Alfred é um ex-espião, um cara da inteligência do Reino Unido, né? Ele é um agente da ABIN. Sim, ele é um agente da ABIN. Eu acho, na verdade, que o Alfred foi parceiro da Dona Sebastiana. Ele fez 3 coisas na guerra e ele nunca vai contar pra ninguém essas 3 coisas. Sim, porra, essa cena é muito boa. Enfim, Quem não entendeu essa referência, assista Agente Secreto. Bom é um filme. filme muito bom, viu? Enfim, uma coisa que. Eu tô um pouco coisado com esse arco, porque eu não consigo falar muita coisa dele, não porque não tenha muita coisa pra falar. Mas só porque toda vez que eu penso, eu fico tipo. Os outros arcos são tão mais Tipo assim, divertidos, sabe? Então vamos passar logo pra eles? eu acho que eu acho que esse é o que é mais lugar comum de Batman. É. Parece uma edição. Uma edição. Uma edição não, um arco da Detective Comics que o Batman fica. Simplesmente ele toma metade das aparições do ano daquela tiragem da Detective Comics. Aí basicamente o que acontece? Exatamente. Quando você vai pegar pra lembrar Batman Absoluto, tipo, você vai lembrar do Bane, do Senhor Frio, aí quando chega no masculino você fica, foda-se. Exatamente. Exatamente. Você não vai. Não é nem porque é ruim, é só porque comparado aos outros, sabe? Foda-se. É. Enfim, vamos passar para o próximo. Senhor Frio. Quais são as piadas que ele faz mesmo no Batman? É Batman Eternamente ou Batman e Robin que ele aparece? Batman e Robin, ele fala: sabe o que matou os dinossauros? A Era Glacial. Aí Eu quando não ele, tanco que quando era o sei lá, ele congela o Schwarzenegger cara e vai. interpretando ele. Eu não tanco ele, sei lá, congelando o maluco e fala: desculpa te dar um gelo. Aí vai embora. Cara, eu li esses dias um quadrinho do Pinguim, sabe? Que, tipo, o Batman Hum. tipo, o Pinguim sai da cadeia, ele arruma uma namorada e tal. E é muito engraçado porque a todo momento ele faz alguma piada relacionada à ave, tipo, não troquei minhas penugens, Batman. Ou então, guarde o alpiste para os pombos, Pinguim. É tipo isso, sabe? Tu já chegou a ver alguma cena do filme do Batman do Adam West, que tem aquela cena da bomba e tudo mais? Cara, não. E eu, na verdade, eu vou assistir todo o Batman do Adam West porque eu acho sensacional, simplesmente. Esse, tipo, se eu te contar o que acontece nesse filme, eu acho que, tipo, por 10 segundos tu vai duvidar se eu tô brincando ou não. Conte, conte. Para. Mano, tipo assim, tem uma cena em que. Não, foda-se, em algum momento tu vai ver e eu quero ver tua reação. Tá Mas, tipo certo. assim, eu acho muito engraçado o fato de que, tipo, todo mundo ali tá se. Tipo, não é que eles estão se levando a sério, mas é que eles, tipo, eles sabem que aquilo ali não é pra se levar a sério, eles estão dando o máximo de si. Eu adoro que a porra do pinguim, ele fica o tempo todo com um charuto olhando pra cima e fala, ué, ué. É maravilhoso. Inclusive, o pinguim desse filme, eu vou te dar 2 segundos pra tu adivinhar quem é o ator. Porra, não faço ideia, bicho. É o treinador do rock. O, o Mickey? É, O Mickey é o pinguim? é. Tá, eu preciso assistir essa porra. Enfim, Senhor Frio. Ó, antes da gente É, começar a falar da história, a gente tem que falar sobre o histórico do Senhor Frio nos quadrinhos.
O Senhor Frio, ele é um personagem muito mais antigo do que a maioria das pessoas pensa. Ele é dos anos 50. Porra! Ele é um cara da ficção científica em que basicamente ele, né, ele cai em um monte de produtos químicos e acaba fazendo com que ele não possa sobreviver abaixo de zero. E aí ele, se eu não me engano, o primeiro nome que ele ganha é Senhor Zero. E aí o que que acontece? O Victor Freeze, ele basicamente ele só usa um traje para poder, tipo, refrigerar o próprio corpo. E aí, basicamente, derrotar ele significa você quebrar a porra do vidro e aí ele sufoca. Mas um Ah, não. episódio mudou Então, pra. peraí. Ah, Aquela lore dele da esposa foi feita na animação? foi feita na animação. Tipo, tudo que você pensa sobre o Senhor Frio foi feito na animação do Batman The Animated Series. E, tipo assim, uma coisa engraçada é que o Senhor Frio, ele era zero antes, porque, tipo, a pistola dele não só congelava, como ela queimava também. Caralho. Eu não li esse quadrinho, eu vi um vídeo porque eu honestamente tava com uma preguiça da porra. E aí, eu assisti recentemente o episódio em que o Senhor Frio é introduzido. Cara, meu irmão, que episódio do Cinema. caralho, viu? Puta que pariu. E nesse Que episódio, bom mesmo. basicamente, você estabelece que ele congelou a própria esposa porque ela tava doente e queria reacordar ela, e ele tava usando os recursos da empresa. E aí ele sofreu um acidente e ficou daquele jeito. Aí Sim, sim. depois, A, o- os. a propósito, a propósito, tipo assim, só um adendo. A animação dos anos 90 do Batman, ela é tipo o prato cheio se você quer pegar alguma história aleatória do Batman boa pra caralho. Tipo, cada episódio é uma história boa pra caralho. Sim, a primeira temporada, que são 60 episódios, cara, todos são bons, tirando o episódio de Natal do Coringa. Esse é uma bosta. Tipo, a maioria tipo, sei lá, a minoria é bom, a maioria é excelente. É nesse nível. Exatamente, exatamente, ótima definição. Enfim, basicamente, várias versões foram dadas ao Senhor Frio ao redor dos anos, depois dessa animação, mas todas falaram, cara, essa daqui é a versão dele. Tipo, tanto que a animação do The Batman dos anos 2000, como ela queria se distanciar do Animated Series, eles transformaram o Senhor Frio num capanga genérico que basicamente ele congela tudo que toca e ele usa um traje só pra controlar os poderes. Uma merda, honestamente. E, e parece Aí, um cara que escuta heavy metal. E aí, nos quadrinhos assim dos 952, eles fazem especiais anuais. E um deles você conta a história do Senhor Frio. Você reconta ele várias vezes ao redor dos anos, mas nessa em específico você adiciona um toque de insanidade a ele. Porque, tipo, você tem um elemento de que ele já estava trabalhando na criogenia e tinha uma mulher congelada lá há muito tempo. Só que ele alucina e se apaixona por uma mulher que ele nunca conheceu e que, tipo assim, já tava lá antes de sequer o Victor nascer. Então isso já adiciona uma camada de loucura a ele. Você também tem todo um negócio dele gostar de congelar criaturas quando ele era menino. Então, você. Antes ele era um vilão bobo da Era de Prata, depois ele vira um vilão trágico, e agora ele não só é trágico, como ele verdadeiramente merece ficar no Arca. E agora, no Batman Absoluto, a escala sobe mais ainda. Porque basicamente aqui o Senhor Frio vira um personagem de filme de terror, sério. Ele e o Brainiac são os personagens que mais me dão agonia de ler sobre nesse novo universo Absolute. Basicamente, o nosso Senhor Frio desse universo não é o Victor Freeze que a gente conhece. Na verdade, é o filho dele, Victor Freeze Jr. E a história começa com mostrando eles na Tanzânia indo em direção à geleira. E depois você descobre que em Gotham tá nevando bastante. E o Bruce reencontra um velho amigo dele chamado Fósforo Malone. Eu não sei qual é o histórico do personagem nos quadrinhos, desculpa, sou burro. Mas basicamente esse amigo Você que leu aí, fala pra gente.
Do nada, esse cara meio que morre. Ele só morre. Como se fosse de uma doença. E aí o Bruce, que a esse ponto já contou do segredinho dele pros amigos, porque, pelo amor de Deus, Bruce, para com isso, cara. Para de ficar contando a tua identidade pra todo mundo, meu irmão. Isso é chato. É, E aí eles, pare, e aí eles Murdock, de basicamente fazer entram numa investigação pra. piruetas no meio da rua. E aí eles basicamente entram numa investigação pra descobrir que porra é essa. E o Bruce acaba esbarrando com o tal Victor Freeze dentro de uma empresa onde ele mente que ele é da assistência, sei lá o quê. E é revelado que aquela neve que tá caindo, ela tá na verdade colhendo dados da genética das pessoas em Gotham. E eles estão selecionando pessoas para o projeto Arca, que vai ser explicado depois. Enfim, o que acontece E é. aí? E aí, basicamente, o Bruce encontra com o Senhor Frio. O Senhor Frio congela o Bruce, de algum jeito ele sai. E ele volta vestido de Batman. E isso é tão rápido que eu honestamente fico me perguntando como caralhos ele não percebeu que ele é o Batman. E, tipo assim, Eu tenho a teoria de que ele percebeu, ele só não liga. se bem que, tipo assim, o Bruce mentiu o nome dele, então, tipo assim, ele viu a cara, mas não diz muita coisa também, né? É, acho que alguém ligar 2 mais 2 em Gotham percebe que o Bruce é o Batman na hora. Sério, não. Enfim, o que acontece é que agora a explicação para a origem do Freeze é o seguinte: quando ele era criança, ele acabou pegando a doença de uma bactéria que provavelmente veio daquela geleira que ele foi visitar na Tanzânia. Porque, caso vocês não saibam, o aquecimento global, quando ele descongela as calotas polares e descongela o gelo que tem na atmosfera não, na Terra, você acaba liberando micro-organismos que estavam adormecidos há milhões de anos, para os quais a gente não tem tratamento, e qualquer merda pode sair daí. Cruel. Então, tipo assim, esse lance do aquecimento global é uma coisa muito interessante porque ele bota um pouco de terror, ele bota as mudanças climáticas como parte do terror que eles estão vivendo. E aí o Victor, ele é congelado, ele descreve como é ser congelado, todo o terror, toda a agonia. E aí ele acaba ganhando os poderes dessa bactéria. Ele vira tipo um bicho grande e muito magro. É muito nojento, cara. Puta que pariu. Esse é o arco mais gore dessa porra. Não mais gore, mas ele é o mais nojento, assim. E também só tem 2 edições, se eu não me engano. Pois é. Enfim, aí o Batman, a luta do nada acaba. Eu juro que eu não entendi por quê. Eu acho esse arco muito estranho. Eu acho esse arco muito Eu estranho. lembro que, tipo assim, eu lembro que ele mandou uma manada de zumbis criogenados pra cima do Batman. Ele pulou do prédio, aconteceu alguma coisa que eu não lembro agora, e foi isso. Pois é estranho, não teve uma conclusão muito satisfatória pra esse momento. Mas acho que vai ser Eu nem retomado considero depois. como arco. Eu nem considero como arco, acho que foi só tipo uma participação especial. Uma coisa assim. Pois é. É porque também é uma desculpa pro próximo arco, que é o arco do Bane. Que Bane. basicamente ele começa porque. Que é disparado melhor. Não tem nem comparação. A ideia desse arco é que. Lembram daquela neve que tava caindo, que tava colhendo dados genéticos das pessoas? Então, essa porra, ela descobriu que o sujeito mais adequado para experiências era o Waylon, amigo do Batman, e Killer Croc no universo original. Ele é sequestrado e Batman e seus amigos querem descobrir onde ele está. E o Alfred fala para ele de uma tal de Arca. Ele fala que existem várias delas pelo mundo e que as primeiras foram na China ou na Rússia, sei lá,
E para cada arca que existe, ela é enumerada por uma letra do alfabeto latino. Então tem a arca A, a arca B, a arca C, e aqui tem gota, é a arca M. Que quando você lê em inglês fica Arkham. Que é basicamente uma piadinha Arkham. com Arkham, asilo Arkham. Ouviu? Eu ainda ri dessa bosta. Desculpa, eu vou parar. Enfim. Aqui a gente tem uma tentativa da gente reescrever Vai te fuder, Isaac. Da gente reescrever o Asilo Arkham. Continua. Da gente reescrever o Asilo Arkham. Basicamente a gente vai transformar isso num laboratório de pesquisa de super-humanos. Certo? E o Batman, ele vai pra lá e ele encontra Bane. Vulgo o cara mais foda dessa porra desse universo, né? E o Bane, até então... Tu já quer falar a lore dele ou espera um pouquinho? Espera um pouquinho. Tá bom. O Bane nesse universo, normalmente ele tem tipo uns 2,5 metros, uns 3. Ele é um cara gigante que usa uma substância chamada veneno. Aqui, ele tem 3 metros já de cara. Ele pega o Batman com uma mão. E olha que o cara já é tipo assim. E olha que o Batman já tem tipo uns 2 metros, viu? E aí quando o Bane usa os poderes dele no auge, ele fica com tipo uns 10 metros do tamanho de um prédio, sabe? É tipo, ele realmente fica absurdo. Absurdo. Sim. E aí basicamente o Batman é capturado e mantido em cativeiro para experiências lá dentro do Arkham. E aqui, meu amigo, começa a merda. Porque ele fica meses dentro dessa porra e ele faz alguma das coisas mais fodas que eu já vi em toda a minha vida. Que é assim, se até então a fodacidade do Batman era uma coisa meio cringe, que você ficava tipo... Meu Deus do céu, que bagulho forçado. Aqui você pensa, porra, esse cara é foda mesmo, viu? Olha, lista de coisas que ele faz. O cara faz de mijo bomba. Ele arranca os próprios dentes e transforma em soco inglês. É coisa nesse nível. Bomba de mijo. Ele mistura o mijo com a amônia que tem dos morcegos no lugar. E aí todo mundo começa a estudar ele e falam sobre o quanto ele é resistente mentalmente, o quanto ele não cede, o quanto ele não é quebrado. E isso acaba virando uma obsessão do Bane, de quebrar o Bruce, porque agora a gente vai entrar na origem dele, que é o Bane, ele é filho de um revolucionário de Santa Prisca que foram libertados e conseguiram alçar o poder. E o Bane simplesmente vendeu toda aquela ilha para o Coringa para que pudesse haver paz. Ou seja, Santa Prisca é totalmente pacífica porque o Coringa permite que seja pacífico. Não tem traficantes, não tem porra nenhuma, sabe? É um paraíso na Terra, Santa Prisca. E Sim. basicamente o trato é... Quando o Bane achar um substituto para ele vai ser libertado. E o Bane vê que esse substituto é o Bruce. Então, a ideia é que ele quebre o Batman para que ele aceite se tornar que nem ele. Inclusive, eu acho que tipo na versão em inglês que o Alfred está tentando alertar o Bruce sobre o Bane. Não, ele fica imaginando o que ele quer falar pro Bruce. Tipo, ele fica falando watch your back, é tipo, olhe suas costas mais. Que tipo, é uma brincadeira com o fato do Bane ter quebrado a coluna do Batman naquele quadrinho e tudo mais. Não, sim. Nossa, eu nem tinha me tocado disso, viu? Gostei, viu? Gostei. Tá, peraí. Enfim, E aí, basicamente, essa é a história. Em determinado momento, o pessoal lá do Arkham deixa o traje do Batman na cela do Bruce, e aí ele veste e quebra a parede, e aí ele tem uma outra briga com o Bane. Muito foda. Sim. Lembrei agora.
Lembra, o Batman vai invadir o Arkham porque o Bane capturou o Croc. Eu disse isso no começo. Ah, desculpa. Ó, eu vou recomeçar a parte que eu narro os eventos. Enfim, Batman é mantido em cativeiro, é torturado, sofre experiências, tenta fugir um monte de vezes, mas em todas o Bane consegue capturar ele. E nesse meio tempo ele consegue ver alguns exemplares do que tem lá naquela arca. Ele encontra um fóssil de um morcego gigante, que pode ser uma referência ao morcego humano. Ele encontra um tal de ambiente Isley, que deve ser uma referência à Era Venenosa, onde você vê várias plantas se mexendo sozinhas. Você vê um outro ambiente de bar. Algo a ver. Ou algo a ver com o monstro do pântano, porque pode ser qualquer coisa do universo verde e tudo mais. Sim, mas o lance do verde do monstro do pântano é que ele é tão popular que ele acabou se extrapolando para outras partes do universo da DC. Tanto é que, tipo, eu não sei se tu sabe, mas o Mutano dos Novos 52 é vermelho, porque ele é o monstro do pântano do vermelho, da carne. Ah, da hora eu saber disso não. Sim. Aí, basicamente, eu acho que pode ter essa conexão aí do verde, da. Enfim, né? E você também tem. Enfim, você faz várias dessas referências de vilões do Batman nessa arca. E a principal delas é você ver um ovo gigante de lá chocado, onde você tem uma indicação de que é lá onde o Waylon está. O Bruce é capturado, Tem mas o cara depois que de ele. barro também, né? Sim, 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 tem um ambiente cara de barro que é basicamente um monte de lama com rosto e tal, que é uma referência clara ao cara de barro. Um dos muitos caras de barro, porque tem mais de um. Acho que tem 3 e tal. Enfim, o que Nossa. acontece é que o Batman veste a roupa dele e ele sai pra coisar, e ele sai pra fugir, quebra a parede de algum jeito que a gente vai explicar daqui a pouco. Encara o Bane, perde de novo, mas ele consegue escapar graças ao Killer Croc. Então, o Batman, ele foge da cela pela terceira vez, eu acho. E ele foge quebrando a parede. Depois vai ser explicado que conseguiram injetar veneno na corrente sanguínea dele. Isso é uma referência aos quadrinhos, porque não sei se vocês sabem, mas antes do Bane aparecer, o veneno já tinha aparecido nos quadrinhos do Batman. E nessa história o Batman, tipo, quer ser mais forte, porque ele acabou deixando uma menina morrer, porque ele não tinha força para levantar uma pedra. E aí, ao usar o veneno, ele consegue ter feitos incríveis e tudo. E aí fizeram essa referência dando pro Batman o veneno. Peraí. Então tu pode dizer que ele ficou mais tóxico? Ah, não, é errado. Ai, ai. Enfim. Basicamente aí você tem uma luta entre eles e o Killer Croc sai de dentro do ovo e consegue ajudar o Batman a escapar. O Batman logo percebe que o Croc é o Waylon, não sei como, mas percebe. E aí ele ajuda o Batman a sair. Ele parece Inclusive, um fodendo. Aparece um fodendo dragão ajudando ele. é muito engraçado ver o Batman montado em cima de um bicho que parece um dragão, pulando nos Eu esgotos pra acho que fugir. é uma referência. Eu acho que é uma referência a São Jorge. Eu posso estar maluco, mas. Não sei, São Jorge assim mata a cobra, né? Sei lá. Enfim, É um dragão, é um dragão. é um dragão, é um dragão. Na verdade é uma. Enfim. Aí, basicamente, o Croc pede pra que o Batman mate ele porque a fome é bizarra. Inclusive, esse design do Killer Croc é fácil o melhor design que ele já teve em qualquer mídia. Puta que pariu, que design foda. Tipo, ele tem aquela boca grande, bem aberta, mas bem
na parte do focinho já tem os olhos e o rosto. É um negócio bem. Cara, é um design muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Eu lembro agora que mais pra frente a Arlequina fala: vai lá ajudar o jacaré. Ele fala: crocodilo. A ligar. E aquilo. Ajude É, o alligator. alligator. Assim, Não, é crocodile. aquilo não parece nem um jacaré, nem um crocodilo, nem nada. Parece, sei lá, uma briba. Que porra é briba? É um jeito de falar catita. Ah, tá. Aí tu vai me perguntar o que é catita também. Não, eu sei o que é catita. Lagartixa. É um tipo de rato, um bem pequeno. Não, uma lagartixa. Ah, tá. Achei que tu tinha falado catita. Mas foi catita lagartixa. Pô, catita pra mim é rato pequeno. Não, isso aí é. Tem outro nome. É o. Qual o nome do diabo do rato pequeno? Ih, tu não sabe. Como é que chama o diabo do rato pequeno? É isso mesmo. Rapaz! Enfim, continuando. Enfim, continuando, o Batman finalmente volta à sociedade depois de meses capturado. E agora ele está Não sei como careca. a mãe dele. Não sei como a mãe dele não duvidou que ele não é o Batman. Cara, então o Batman é péssimo em esconder que ele é o Batman, né? Eu acho que ele gosta que as pessoas saibam. Eu sou o Batman. É, Ai, ai, viu? prossiga. Aí o que acontece? O Batman forma um plano para conseguir derrotar o Bane e tirar a arca do lá de Gotham. E ele faz isso se Ah, não, aliando. pera. Eu Antes disso, esqueci. ele come a mulher gato, fato muito importante. É um fato muito importante. O Batman desce a lenha, bota a madeira na mulher gato e que cena, viu? Porra! Meu Inclusive é amigo, legal eu que acho a. engraçado que, tipo, uma das primeiras coisas que ele faz quando voltar é comer a mulher gato. O que é justificável. Mano, o cara, tu acha que o cara ia sobreviver na punheta por 3 meses? Pô, deve ter sido Tá dureza. maluco? Aí, tipo assim, ele pega a mulher gato e lembram que eu falei que o objetivo do Bane é quebrar o Batman? Então, mesmo que o Batman tenha fugido, ele foi lá e tentou quebrar o Batman. O que ele fez? Ele entrou lá onde estava Oswald Cobblepot, Edward Nigma e Harvey Dent. E meu Deus do céu! Batman descobre que os amigos deles estão no hospital e descobre que o Bane queimou metade do rosto do Harvey. Ele quebrou cada osso do corpo do Oswald e deixou o cérebro do Edward exposto. Maluco, o Edward foi o que mais saiu de boa. Foi ruim e ainda saiu de boa. Exatamente, porque se vocês pesquisarem imagem na internet, pinguim absoluto, meu amigo, é bizarro, viu? Bizarro demais. O Harvey Dent é a mesma coisa de sempre e o Charada ele tá tipo, né? Porque o que o Bane faz? Ele quebra cada osso do pinguim e faz ele perder tipo uns 40 centímetros, mas ele evita os órgãos vitais porque ele percebe que o Oswald ele se importa muito com o próprio físico, ele gosta de se cuidar, então ele destrói isso. Já o Harvey, ele percebe que ele anda sempre com delinquentes apesar dele ser um agente da lei. Então ele vê essa dualidade nele, então ele queima só um lado do rosto. E ele faz isso também jogando a moedinha, que é a marca registrada do Duas Caras. E o Charada, ele É, faz uma charada que eu acho que ele não consegue responder, e então ele arranca com as mãos a cabeça dele, não a cabeça, mas tipo o pedaço do crânio e deixa exposto o cérebro.
Cara, é muito gore. Tipo, Puta que pariu. o Bane, nessa parte, ele vira o muso do Demolidor. Ele faz atrocidades em forma de arte. Sim, e é muito bonito. Lindo. Inclusive, uma coisa que eu não comentei é que, e que eu lembrei agora, é que esse Bane, ele é um cara muito erudito, muito inteligente. Tipo, o Bane sempre foi um cara muito inteligente. Ele tem o arquétipo de brutamontes, mas ele é muito inteligente. E aí ele sempre faz citações filosóficas, históricas. Então, tipo, tudo aquilo pra ele tem um certo significado. Ele não só faz aquilo por selvageria, ele tinha uma certa consciência do que ele estava fazendo, do que aquilo ia significar pra eles, porque tipo, quebrar o Batman não é só matar os amigos dele, é fazer os amigos dele sentirem que estão no inferno por culpa dele. O Harvey até fala que só Sim, metade sim. dele odeia o Bruce agora. Eu acho até da hora que toda vez que o Batman escapava e o Bane capturava ele de volta, ele sempre fala: Ah, nossa, é tipo, da hora, por favor, não para agora, continua, continua, foi quase dessa vez, continua mais uma vez. Sim, o Bane é. Cara, ele é bizarro, viu? Totalmente bizarro. Aí continua. Enfim, aí o Batman ele faz um acordo com a Gangue do Capuz Vermelho e com a Arlequina. E ele faz um evento onde você tem a. Um evento onde você tem. Onde o Batman ele faz o seguinte: ele revela para toda a Gotham, através de transmissão, que a Arca existe embaixo de Gotham. E ele faz referência ao evento do Máscara Negra, em que, apesar dele ter exposto tudo, meio que foi acobertado e não deu em nada por causa das elites. As elites estavam envolvidas. E ele falou que dessa vez ele ia resolver por ele mesmo. E ele marca uma luta dele contra o Bane na arena de Gotham. E aí, meu amigo, aí você tem simplesmente a luta mais foda dessa porra desse puta que pariu, viu? O que acontece? Inclusive, se, tipo, se algum dia adaptarem Batman Absoluto pra alguma animação, tipo, vai ser fácil top 5 animações do Batman ou mídias do Batman. Fácil, Só fácil. por causa dessa cena. Exatamente. E aí, cara, pelo amor de Deus, como essa cena é foda. Vamos lá. Linha de acontecimentos. O Batman explode um prédio em cima do Bane. Ele empala o Bane com um Batmóvel, com a ajuda do Alfred. O pessoal do Capuz Vermelho fica atirando fogo, né, no Bane para ferir ele. E eles liberam o Killer Tipo Croc isso. em cima do Bane. E aí fica uma cena muito engraçada do Killer Croc envolto no Bane, enquanto o Batman todo pequenininho lá cortando o joelho do Bane com um machado. E no Se você fim, não consegue imaginar isso direito, imagina uma almôndega gigante lutando contra um jacaré e o Batman com um machado cortando as pernas dele. É isso aí, a é cena. exatamente isso. Porque o veneno, ele faz o Bane. Não é necessariamente que ele faz os músculos crescerem. É que faz ele conseguir controlar o próprio corpo. E isso inclui aumentar a massa muscular e tudo. E é uma coisa absurdamente grotesca, porque ele tá cada vez mais indo no limite. E o Batman? Cara, como é que esse cara aguenta tanto golpe? Ele fica banguela em determinado momento. Isso é bizarro. E, cara, muito pica. Muito foda, muito Mancho, incrível. imagina o Benny, que é aquele bicho gigantesco, mano, ele manda um Gomu Gomu no gato ligando o Batman, ele fica vivo. Maluco? Meu Deus do céu, cara. Enfim, aí no final da luta o Bane só vira um restinho de carne de sistema nervoso e alguns olhos e um pouco de cérebro. É só isso que sobra do Bane. De tão brutal que a É luta só isso que foi. sobra pro Beto. É, só isso que sobrou pro Beta. E aí, fechamos o arco do Bane, que é simplesmente o melhor arco dessa porra. Puta que pariu. Eu acho que a. Tipo, depois disso aí, a gente descobre que quem tava. Não é planejando tudo, mas quem tava por trás de boa parte dos acontecimentos era o Coringa. E tipo assim,
Ainda não teve o confronto do Batman com o Coringa desse universo. Mas, meu amigo, vai ter que ser uma coisa absurda depois do Bane. A gente vai falar da hora do Coringa agora, mas vai ter que ser um bagulho sem precedentes pra superar o. Viu? Puta que pariu. Primeiro eu falar da história do Arkham, e aí depois a gente complementa isso com a lore do Coringa desse universo, porque é tudo conectado. Tá, vamos lá. Eu posso contar a história do Arkham? Prossiga. O Arkham é um conceito que praticamente todo mundo conhece da mitologia do Batman, que é onde fica tipo a prisão dos criminosos insanos de Gotham. É lá onde fica Coringa, Espantalho, Duas Caras e por aí vai. E aí, o que acontece? Essa história, esse one shot, ele conta a história de Amadeus Arkham, que é um personagem que ele aparece no icônico Batman Asilo Arkham, que ele é basicamente o criador do Asilo Arkham de 100 anos antes. Nessa história, o pai dele era um soldado da União do Norte contra os Confederados do Sul, e acaba que ele acaba morrendo durante a luta, quando a luta já tinha acabado, e a mãe dele enlouquece, mata o mensageiro, mata os filhos e deixa só o pequeno Amadeus vivo. E então ela comete suicídio. O Amadeus cresce e ele consegue financiamento de uma tal família Elliot, que é a família do vilão Silêncio, para que ele possa construir o Asilo Arkham. E aí ele conta a história de um cara chamado Jack Doe. Ele fala que esse Jack Doe era um cara que ele matava por puro e simples prazer. Você fica pensando que esse cara é o Coringa, certo? Só que aí chega num momento porque, tipo, Jack, J, Joker, tudo mais. Não, é porque, tipo, Jack é realmente um nome muito usado pro Coringa. Tipo, se eu não me engano, Jack é o nome usado pro Coringa no filme do Batman, do Tim Burton. Jack é o nome oficial do Coringa na série animada. Inclusive eu vi isso esses dias, tipo... Ele cita o nome do Coringa, que é tipo Jack Sniper, alguma coisa assim. E aí, o Jack Doe, ele parece o Coringa do Heath Ledger. Muito, muito. E aí o que acontece? Tem uma revolta... O senhor Amadeus, ele adota uma criança que apareceu toda ensanguentada. E em um determinado momento, o Jack pega essa criança e faz ela de refém. Mas ela acaba saindo viva com ferimentos mínimos. Quando tem uma rebelião no Arkham, você descobre que o Jack aparentemente fugiu e que ele capturou o filho do Amadeus Arkham. Mas depois, no presente, que ele tá contando a história para um cara vendedor, você descobre que, na verdade, o corpo do Jack Doe estava de trás dos muros, porque o verdadeiro mal era o menino que ele adotou. Aquele menino que ele adotou era o Coringa, que também é conhecido por o Jack Estripador. Quando ele conta a história do Coringa pra gente... O nome do livro que ele está escrevendo, que ele vai deixar para a posterioridade, é A Identidade do Jack o Estripador. E aí você pensa, tá, isso não faz nenhum sentido, porque o Coringa não tem poderes, então por que ele está vivo tanto tempo atrás? Por que ele é o Jack Estripador? E como é que ele fez tudo isso sendo uma criança? Bom, basicamente ele queria... Primeiramente, tenham isso em mente. O Jack Estripador é o Coringa. Essa é a coisa mais baixa que você vai saber sobre o Coringa. É só a ponta do iceberg. Exatamente. E aí o que acontece? Depois dos acontecimentos da luta contra o Bane, o Bruce do nada fala, cara, quem é que tá por trás disso? E o Alfred responde. Ele conta a história de uma criança que aparece em um filme que é provavelmente o primeiro filme já filmado na história, que é um garotinho fazendo malabarismo usando caveiras humanas e muitas pessoas estão rindo. Aí ele conta que esse garoto ele construiu um império midiático baseado em filmes de comédia. E aí, tipo, o nome desse moleque é Jack Green. Aí tem Jack Green 2, 3, 4. É uma dinastia praticamente.
E que hoje em dia eles são uma das famílias mais ricas do mundo. E aí você descobre depois que essa família de Greens, eles financiam todo tipo de merda que aconteceu no século XX. Bombas atômicas, guerras, genocídios, eles financiam um lado e o outro. Eles basicamente incitam o caos no mundo. E não necessariamente por dinheiro. Às vezes tudo isso é só por pura diversão, por puro sadismo. E aí, o Alfred reconta essa história 3 vezes e na terceira vez você descobre que aquele garoto, Jack Green do vídeo, não existe Jack Green 1, 2, 3 ou 4. Só existe um único Joseph Green, que é aquele garoto de 1890. Aquele garoto, ele conseguiu transformar o gás do riso, que é um gás que tinha sido inventado na época para... como se fosse uma anestesia para quando você vai fazer coisa no dente. Ele usou aquilo para matar todas as pessoas que estavam no vídeo usando o gás do riso. E pegar o dinheiro delas. E aí, aos poucos, você vai descobrindo que aquele garoto, de alguma forma, tá vivo até hoje e está jovem. Não só isso, ele tem a exata mesma aparência do Bruce Wayne do universo original lá dos anos 40. E aí o Alfred também conta que... E de alguma forma ele usa das negócios de beneficente de orfanatos, essas coisas que ele financia, ele usa crianças do orfanato para poder rejuvenescer. basicamente ele pega sangue de criancinhas e usa para se rejuvenescer, tal qual as teorias da conspiração sobre bilionários falam, né? E cara, Foda. eu tô dizendo, esse negócio todo é bizarro. E aí, o Alfred conta que ele tem uma ilha e que nessa ilha tem uma ilha inabitada que não serve para nada, mas que ele gastou bilhões de dólares nela para poder usar teoricamente como campo de caça. E aí você vê uma sequência de um cara que tinha investigado o caso do Coringa, mas tinha desaparecido em um voo. Você vê que esse cara desapareceu e ele tá naufragado nessa ilha. Ele encontra com o Coringa, que tá andando com a aparência normal ainda. E aí ele grita: corra, corra, presa. E aí o cara começa a correr e o Coringa se transforma em um demônio muito bizarro e acaba de caçar ele. E aí você pensa: tá, mas por que Coringa? Por que palhaço? E ele fala que a lógica, o arquétipo do palhaço é basicamente rir de nós. Ele ri das coisas mais sombrias que podem acontecer com você. Ele tá sempre lá zombando de você. O Coringa zomba da humanidade, assim como ele zombou do Amadeus Arca. Porque isso é o que o Amadeus Arca tira de conclusão. Aquele garoto, ele nada mais queria do que mostrar que a iniciativa dele de querer curar criminosos era em vão. Você deveria perdoar aquele garoto pelo que ele fez, ou o próprio Jack Doe, entende? É basicamente ele sempre arrumar um jeito de rir da cara das pessoas. Por isso ele é um palhaço, por isso ele é o Coringa. E é isso. Então, tipo, a gente nunca sabe ao certo se ele é uma entidade, um demônio, um feiticeiro, fica tudo ambíguo. Ele pode ser um mutante, ele pode estar possuído. Cara, a gente realmente não tem nenhuma informação. Segundo o Scott Snyder, o roteirista do Batman Absoluto, vai ser um bagulho de cagar as calças. E ele disse já em entrevista, ou foi no Twitter, que o Coringa vai ser uma ameaça que o Batman... que, tipo assim, o Batman nunca enfrentou. Ou seja, ele vai ser muito pior do que o Bane. Meu amigo, tomara que o Jason Todd não exista nesse universo, viu? Porque, pelo amor de Deus. Por favor. Inclusive, a última coisa que a gente vê do Coringa nessa edição é ele entrando numa mansão e indo pra uma espécie de bate-caverna dele. E ele tem um Alfred pra ele.
Ou seja, Pois é. todos os arquétipos que a gente normalmente associa com Batman estão sendo mudados pro Coringa e, tipo, o suprassumo desse universo do Batman é que, tipo, o Batman é a essência absoluta desse negócio rebelde, punk e tudo mais, e o Coringa é o suprassumo dessa elite mística, maçônica, cara a quatro desse universo. Aí vai ser um bagulho muito louco de você ver o desenrolar. Sim. Mas, assim, uma coisa que tá me pegando é esse. Quando eu vi primeiro aquele conceito da transformação do Coringa, eu fiquei com um certo pé atrás, de achar que ia ser uma coisa genérica, mas eu não consigo não ficar impressionado a cada nova informação que surge desse fudido. Sim, sim. Inclusive, eu vi uma informação, mas eu não vi absolutível ainda, que dizia que, como o universo foi criado pelo Darkseid, o fato do Coringa ser louco é porque ele enlouqueceu após descobrir a verdade sobre o universo, que é a verdade sobre o Darkseid. E aí ele se torna a Ele é expressão o. máxima da filosofia de Darkseid, que é ser um contraponto à vida. Ele é o, ele é o Gold Roger depois de ver One Piece, começou a rir. Tipo isso. Tu quer comentar sobre o crossover com a Mulher Maravilha? Que eu ainda não li, não. Não, eu não terminei de ler, só achei legalzinho, mas não tenho muito o que comentar não. Eu nem terminei de ler, mas eu achei Eu acho legal. da. Hã? Hum. Tem o anual, o Batman anual Cara, do o anual não tem crossover. muita coisa pra fazer senão dizer Batman está espancando um monte de neonazistas e puta que pariu, que cenas fodas, viu? E manda um golpe de Wesley no maluco que é uma homenagem a Final Fantasy. Foda! Golpe de Sephiroth, é? É, tipo isso. É o anjo alguma coisa que é uma referência ao Sephiroth do Final Fantasy. Boa. Enfim, E é dois desenhistas diferentes que fazem essa edição, né? entendi. Tu já quer encerrar por Inclusive, aqui? o segundo. Ah, Não, eu só ia comentar que o segundo desenhista, ele lembra muito o Mike Mignola. Eu não sei se ele trabalhou em Hellboy, mas ele lembra muito o Mike Mignola. O o, jeito que ele desenha e tudo o mais. segundo de ter as sombras pesadas e tudo? Sim, 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 sim. Nossa, sim, me lembrou também agora que tu falou. Eu acho legal que o Batman Absoluto, ele tá basicamente sendo um elemento muito importante do zeitgeist da nossa época. Porque ele é o Batman da Sim, geração sim. Z, sabe? Tipo, você tá tendo um É. monte de conceitos agora é, que estão sendo resgatados por ele. Por exemplo, você transformar tudo em em filme de terror, porque a nossa geração gosta dessa porra, de ser uma coisa meio Ed, de ser uma coisa meio sem esperança e blá 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 blá, todas essas viadagens Sim, sim. que a nossa faixa etária gosta, aparentemente. É. Acho que a gente não chegou a comentar muito sobre Gotham, mas tipo assim, essa Gotham, ela pega vários elementos de outras Gotham que você já viu e mistura. Tipo assim, a gente não tem um panorama muito grande dela, mas tipo assim, ela tem muita lance gótico que você tira da Gotham do Tim Burton, tem os dirigíveis das animações e tudo mais. Eu não sei se a algum ponto ela tem um ambiente no ar do Batman do The Batman do filme. Lembra um Aham. Uhum. pouquinho, em certa medida. Tipo assim, eu acho que é uma. Eu acho que ela não é aquele cheio de construções góticas como tem no Tim Burton. Eu acho que ela chega a ser, tipo assim, a Gotham do Nolan, só que realmente parecendo Gotham. Tipo, é uma cidade grande, com prédios, Sim, sim. mas que você vê claramente a degeneração e um pouco do ar noir, gótico, sabe? Lembra bastante a Gotham do Batman Begins, antes de ir pro Cavaleiro das Trevas, que é Sim, mais sim. isolado e tudo Inclusive, mais. isso é uma coisa que as pessoas esquecem. O Batman Begins, a Gotham dele é muito bem. Parece muito Gotham. Aí a dos outros não Sim, sim, sim. parece. Inclusive nos flashbacks do Batman e tudo mais,
Ele fica com a roupa clássica, né? Da primeira edição. Como assim? A roupa que ele usa lá no comecinho da carreira dele, no flashback, ela é bem aquela roupa do Batman, tipo. Primeiro Batman mesmo. Ah, dos anos 40, que ele tem umas orelhas muito mais pontudas, Sim. né? Sim, sim, é verdade, tu tem razão. Sim. Eu não tinha me tocado disso, mas é verdade. Tem até umas páginas que é, tipo, idêntica ao Batman do Frank Miller, tipo, ele pulando o trovão atrás e tudo mais. Sim, sim. Puta que pariu, como eu tô hypado pra essa porra, ó. Esse vai ser o episódio que episódio de hoje. A gente gravou até a edição 15 de Batman. Então, tipo, se lançar ainda mais coisa esse ano, talvez a gente comente algum negócio futuro. Acho que a gente vai fazer um episódio só pro Coringa. Se ele for bom. Pode ser. Se não for, a gente manda A gente tá merda. planejando. Foda-se. A gente tá planejando comentar mais coisas sobre o Universo Absolute. Porque Provavelmente vai ser Superman, vai demorar um pouquinho mais. Sim. É isso, pessoal. Muito obrigado por ficarem até aqui conosco. Se inscreva, dê like e tal. Adeus. Como justiceiro, guardião de Gotham, sou o homem morcego. Eu faço as minhas regras, Batman, o cavaleiro das trevas.